Se você está pensando em comprar um carro, não tome essa decisão antes de ver esse vídeo, porque dependendo da sua decisão, você pode economizar muito dinheiro ou, se não, perder dezenas de milhares de reais. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala de carro como paixão, mas sim como investimento. Hoje em dia existe uma guerra declarada no setor automotivo. De um lado, as pessoas que defendem carro elétrico e do outro, os que defendem carro a combustão. E a mídia está dividida, montadoras pressionadas, governo dividido, mas a pergunta que ninguém responde de forma honesta é: qual deles faz mais sentido para o seu bolso? O setor automotivo hoje em dia vive uma das maiores rupturas da história. Não é apenas uma mudança de tecnologia, mas sim uma disputa econômica, estratégica, política, envolvendo trilhões de dólares, governos, montadoras, fundos de investimento e o principal, que seria o consumidor final, que seria você. De um lado da história, nós temos as pessoas que defendem carros elétricos, afirmando que o motor a combustão está obsoleto e condenado por regulações ambientais cada vez mais rígidas. Alguns países da Europa anunciaram o fim das vendas de carro a combustão. Montadoras tradicionais estão sendo pressionadas pelo mercado e por investidores a acelerar a transição elétrica, não por ideologia, mas por acesso a capital. Por outro lado, nós temos o grupo que é contrário a carros elétricos, que levantam alguns pontos a serem discutidos. Eles afirmam que os carros elétricos possuem autonomia limitada fora do uso urbano, dependência de estrutura de recarga que não acompanha o ritmo de vendas, custo elevado e incerteza da substituição das baterias, e a mais polêmica de todas é a desvalorização perante os outros carros no mercado de usados. E aqui entra um detalhe crucial que a maioria ignora. O discurso pró-elétrico nem sempre nasce de eficiência financeira, mas sim de interesses estratégicos. Governos querem reduzir dependência do petróleo, montadoras querem se reposicionar antes de ficarem para trás, fundos querem ativos alinhados a agendas globais. Enquanto isso, o consumidor fica no fogo cruzado, exposto a manchetes do tipo: carro a combustão vai acabar e carro elétrico é armadilha financeira. A mídia polariza, as redes amplificam e o debate vira torcida. Mas no meio desse barulho todo, uma pergunta essencial fica sem resposta: qual dessas tecnologias faz mais sentido financeiramente para o brasileiro comum, sem subsídio, sem marketing, sem ideologia? E é exatamente nesse vídeo que a gente tira a emoção, a propaganda e a ideologia da mesa e coloca números e lógica financeira, porque no final do dia, o melhor carro não é o mais moderno e nem o mais verde, é aquele que menos destrói seu patrimônio ao longo do tempo. Quando se fala em carro elétrico, muita gente acredita que nós estamos diante de uma invenção moderna, mas isso é um erro histórico, porque o carro elétrico nasceu antes mesmo do carro a combustão. No final do século XIX, início do século XX, os carros elétricos já andavam pelas ruas das cidades. Eles eram silenciosos, com manutenção simples e também não produziam fumaça. Exatamente os mesmos argumentos utilizados hoje em dia. O problema nunca foi a ideia, mas sim a bateria. Naquela época, as baterias eram caras, pesadas, demoravam para carregar e também possuíam baixa autonomia. Enquanto isso, o motor a combustão evoluía rapidamente, impulsionado por três fatores decisivos. O primeiro deles é a descoberta e abundância do petróleo. Segundo, produção em massa liderada por Henry Ford. Terceiro, infraestrutura crescente de postos de combustível. O resultado foi previsível. O carro elétrico acabou sendo engavetado, não por ser ruim, mas por ser inviável financeiramente naquela época. No Brasil, tivemos uma tentativa ousada e visionária que poucos conhecem, que seria o surgimento da marca Gurgel, uma marca de carro 100% brasileira. Naquela época, seu fundador, João Gurgel, acreditava que o Brasil precisava de um carro simples, robusto, de tecnologia brasileira. E tem mais, ele acreditava na produção de carros elétricos antes mesmo de virar tendência global. O projeto fracassou não por falta de engenharia ou visão, mas por um conjunto de fatores que se repetem até hoje, e seria falta de apoio governamental consistente, pressão de grandes montadoras internacionais, ausência de escala industrial e ambiente econômico hostil. O Brasil perdeu ali não apenas uma montadora, mas a chance de estar na vanguarda de um mercado bilionário. Por quase 100 anos, o carro elétrico ficou em segundo plano. E o que realmente mudou são três forças gigantescas que entram em cena. A primeira força seria o avanço tecnológico, porque as baterias agora de íons lítio se tornaram mais leves, mais baratas e com mais eficiência. A segunda delas seria por pressão ambiental e regulatória, porque os governos passaram a impor limites de emissão e datas para o fim dos motores a combustão. Terceiro, capital e investimento global. Fundos bilionários passaram a exigir que as montadoras seguissem as agendas do SGC para continuar recebendo investimentos. Nesse cenário, o carro elétrico não voltou por acaso. Ele voltou porque passou a
fazer sentido econômico e estratégico. O carro elétrico atual não é mais protótipo de laboratório, ele é um produto comercial inserido em um ecossistema de negócios, políticas públicas e interesses financeiros. Montadoras tradicionais precisam se reinventar. Novas empresas estão surgindo do zero, como por exemplo a BYD, já nascendo elétricas, sem peso de fábrica e motores antigos. Hoje em dia, o carro elétrico representa a redução do custo operacional, menor complexidade mecânica, novo modelo de manutenção e também uma nova lógica de consumo energético. Mas também carrega riscos, como por exemplo, incerteza tecnológica, sem contar a desvalorização acelerada e a dependência de infraestrutura. E é exatamente por isso que ele não deve ser analisado como um símbolo de status e sustentabilidade, mas sim como aquilo que ele realmente é, um bem que pode preservar ou destruir seu dinheiro no longo prazo. E é a partir desse ponto que a história deixa de ser curiosidade e passa a ser decisão de investimento. Antes de discutir marca, design, tecnologia, opinião pessoal, existe uma regra que todo investidor entende e que a maioria das pessoas ignora para comprar um carro. Carro não é emoção, mas sim custo e precisa ser calculado. Aqui no canal, qualquer decisão que envolve dinheiro começa com uma pergunta simples: qual é o retorno sobre o investimento? E é exatamente por isso que antes da gente discutir opinião pessoal, marketing ou montadora, a gente tem que entender o ROI, que seria o retorno sobre o investimento. Porque quando você compra um carro, você não apenas está pagando o preço da etiqueta, você está assumindo um fluxo de gasto constante que vai te acompanhar por anos. E se você não entende isso, você não está escolhendo um carro, mas sim um passivo financeiro no escuro. O cálculo é bem mais simples do que parece, mas você precisa ser honesto. Segundo Carlos Augusto Roma, diretor da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o tempo de retorno pode ser calculado da seguinte forma: basta dividir o custo adicional de aquisição pela economia anual de combustível, manutenção e disponibilidade. Ou seja, o ROI é calculado pelo custo extra dividido pela economia anual, sem ideologia, sem torcida e sem matemática. Para esse cálculo fazer sentido, você precisa analisar dois fatores fundamentais, que seria o custo adicional na aquisição, que é onde você compara o preço do carro elétrico com o carro a combustão. A diferença entre eles é o capital que você está adiantando hoje, esperando retorno no longo prazo. Outro fator seria a economia anual recorrente, e aqui entram os custos que mais sangram o bolso, que seriam combustível ou energia, manutenções, impostos e pequenos custos ocultos no dia a dia. A maioria das pessoas compara carros apenas pelo preço inicial, e isso é um erro clássico. De um ponto de vista financeiro, o que importa mesmo não é o quanto você paga para o carro entrar na sua garagem, mas quanto ele custa para continuar nela. Um carro mais barato na compra pode ser muito mais caro no longo prazo, e um carro mais caro na etiqueta pode se pagar rapidamente. Além disso, ele pode gerar economia recorrente. Investidores não perguntam qual é o mais bonito, qual é o mais tecnológico, eles se perguntam qual preserva mais o capital, qual gera menor custo total de posse, qual é mais previsível financeiramente, porque no final das contas, o melhor carro não é aquele que você gosta mais, mas sim aquele que custa menos no longo prazo. Para efeito de comparação, vamos comparar dois carros. O primeiro seria o BYD Dolphin Mini na versão top de linha e também o Polo na versão top de linha. O BYD Dolphin Mini, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando R$120 mil. Esse é o elétrico de entrada mais vendido hoje no Brasil. E vamos compará-lo com um Polo na versão top de linha, que seria a Highline. O preço médio comercializado, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, é de R$135 mil. O Polo é um dos hatches compactos mais comercializados no mercado brasileiro. Agora entra um ponto que muita gente se surpreende. Existe a ideia que o carro elétrico é sempre mais caro, mas neste caso isso não se sustenta, porque o Polo na versão top de linha custa R$135 mil. Já o Dolphin Mini na versão também top de linha custa R$120 mil. Agora, se existe um ponto que o carro elétrico humilha financeiramente o carro a combustão, seria o custo por quilômetro rodado. Aqui não existe opinião, mas sim matemática básica aplicada no bolso. E é exatamente nesse item que muita gente subestima o impacto financeiro ao longo dos anos. A maioria dos brasileiros usa o carro na cidade, roda em torno de 10 mil km por ano e o carregamento é feito em casa. E o consumo dele é de 8,6 km por kWh. Pelo menos na cidade onde eu vivo, o kWh varia em torno de 80 centavos. E o custo por quilômetro rodado varia em torno de 0,93 centavos. Ou seja, para você rodar 10 mil km, você teria que desembolsar R$930. Isso significa
que em média, ao longo do ano, você gastaria menos de R$1.000 para poder se deslocar. Para efeito de comparação, isso é menos do que muita gente gasta por mês com combustível se o carro fosse a combustão. Agora, em relação ao Volkswagen Polo, se ele for abastecido na gasolina, o consumo médio dele seria de 13 km por litro. E o preço médio da gasolina, pelo menos aqui onde eu vivo, é de R$ 6,20. Ou seja, o custo por quilômetro rodado é de 47 centavos. E o gasto médio anual, se você for rodar 10 mil quilômetros, seria de R$ 4.700. Ou seja, quanto mais você anda, mais o posto de gasolina se torna sócio do seu carro. Agora faz a comparação. Se você for rodar com o carro elétrico, você gastaria R$ 930. Já com o carro a combustão, R$ 4.700. É uma diferença de R$ 3.800 por ano. Isso representa uma economia de 80%. A economia recorrente é o tipo de economia que muda seu patrimônio. Em 3 anos, essa economia representa o equivalente a R$ 11.400. Em 5 anos, seriam R$ 19.000. Já em 10 anos, o valor assusta. Seriam de R$ 38.000. Isso considerando um cenário conservador, sem aumento do preço da gasolina, maior quilometragem anual ou, se não, uso mais intenso do veículo. Enquanto isso, o preço da energia elétrica tende a ser mais previsível e menos volátil se comparado aos combustíveis fósseis. Depois dos combustíveis, existe um fator que destrói silenciosamente seu patrimônio ao longo dos anos, que seria a manutenção. E esse é um custo que a maioria das pessoas subestima na hora de comprar um carro, porque ele não aparece todo mês, mas quando aparece, dói. Então vamos para os números oficiais fornecidos pelas montadoras. O Volkswagen Polo possui um custo médio por revisão até 60 mil quilômetros de R$ 900. Já o Dolphin Mini é de R$ 600. À primeira vista, parece pouca coisa, mas lembre-se, isso é apenas o custo programado. No carro a combustão, além das revisões, ainda existem alguns custos ocultos, que seria de troca de embreagem, problema no câmbio, falhas no sistema de injeção, vazamentos e problemas no escapamento. Já no elétrico, essas categorias simplesmente não existem. Os investidores odeiam duas coisas: incertezas e custos imprevisíveis. E é exatamente isso que a manutenção complexa gera. Já em relação aos impostos, como por exemplo o IPVA, no estado onde eu vivo, que é o estado de São Paulo, a alíquota é de 4% sobre o valor venal do carro. E essa alíquota é cobrada independente se o carro for a combustão ou elétrico. Já a taxa de licenciamento é de R$ 167 para ambos. Vamos entrar agora na parte de desvalorização, que é o maior medo do brasileiro. A média de desvalorização de um carro a combustão é de 18%, já do carro elétrico é de 30%. E o principal motivo disso seria a bateria. Segundo Antônio Sanches da Rico, a incerteza sobre a bateria e sua evolução acelera a desvalorização. Mas atenção, nos últimos 2 anos, o Dolphin Mini teve uma desvalorização de 15,9%, já o Polo de 13,9%. No final das contas, financeiramente, compensa muito mais você ter o Dolphin Mini, porque ele é mais barato na compra, a economia de combustível chega a 80%, a manutenção é mais barata, o IPVA, apesar de ter a mesma alíquota, acaba sendo menor porque o carro é mais barato. A depreciação maior não elimina a economia, ou seja, o carro elétrico é de 65% mais barato para manter em relação ao carro a combustão. Porém, existem alguns pontos que muita gente não fala que são negativos para o carro elétrico. O primeiro deles seria a autonomia de viagens, porque o Dolphin Mini teria uma autonomia de 200 a 250 km. Já o Polo, a sua autonomia é de 600 km. O segundo ponto seria o tempo de recarga, porque se você for levar em consideração que você vai carregar em casa, que é uma recarga mais lenta, demoraria em torno de 4 a 8 horas para completar 100%. Já o carro a combustão, para você abastecer, demoraria menos de 10 minutos. O terceiro ponto é a infraestrutura limitada. O carro elétrico funciona bem em capitais, porém ele é bem ruim em estradas secundárias, porque não possui pontos de abastecimento. O quarto ponto seria a incerteza tecnológica, porque apesar da evolução rápida, existe um medo do custo da bateria. O quinto ponto seria o perfil específico de uso, porque se você for andar a maior parte do tempo na cidade, o carro elétrico seria ótimo. Porém, se você for rodar muito mais tempo na estrada do que na cidade, o carro a combustão tem bem mais vantagem. Então, financeiramente falando, o carro elétrico não é o futuro, ele já é o presente. No seu bolso, o carro elétrico ele pode custar até 65% por ano a menos do que o carro a combustão. Agora me fala aqui nos comentários, qual dos dois você compraria? Você escolheria o elétrico ou a combustão? E por quê? Aqui a gente não defende marca, a gente defende o seu dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo.